Fala pessoal, chegamos agora ao capítulo 10, Neurociência. Sistema nervoso central, vamos trabalhar função, comunicação, recepção, interpretação, transporte de informações no corpo humano, neurônio. O que é neurônio? Unidade funcional do sistema nervoso central, estabelece sinapse com outros neurônios, podendo ser químicas ou elétricas. A química é a mais abundante, utilizando neurotransmissores para transmitir sinais elaborados, elegantes, sutis. Neurotransmissores podem incluir serotonina, dopamina, noradrenalina. As suas disfunções podem estar associadas aos principais transtornos psiquiátricos e neurológicos. Outros neurotransmissores, acetilcolina, glutamato, GABA. Podemos dividir o sistema nervoso por componentes como corticais, lóbulos cerebrais e subcorticais, núcleos da base, sistema límbico. Suas funções: processamento de emoção, aprendizado, memória. A função do neurônio, percepção sensorial, ele detecta e processa um estímulo sensorial. Transmissão de informação, transmite a informação sentida para o local onde ela será interpretada. Local esse que vai começar a análise e processamento, que vai interpretar e organizar respostas apropriadas, de acordo com todo o arcabouço de memórias e aprendizados feitos ao longo da vida. Coordenação corporal, a coordenação da função motora, visceral, endócrina e psíquica, tanto as atividades voluntárias quanto involuntárias. Estruturas e funcionamentos das sinapses, né? As substâncias brancas. Por que brancas? São os corpúsculos, são os axônios milianizados, né? Eles têm o objetivo de transmitir o sinal entre o neurônio mais próximo ao neurônio mais distante de uma forma mais rápida. Tentem imaginar a mielina como se fosse aquela capa de isolamento do nosso fio elétrico, né? Quem é neurocientista é um pouco eletricista também, porque tem que entender um pouco de como que transmite essa informação de uma região a outra através dos potenciais de disparo, o local que está mais polarizado para o menos polarizado e vice-versa, com a tendência de equilíbrio homeostático a partir do gasto de energia. Nossas substâncias cinzentas são os corpos celulares, é aquele núcleo, é onde está presente as principais organelas, e por isso que fica essa coloração mais acinzentada a partir das análises de microscópio e de neuroimagem. Tipos de sinapses, eu já até adiantei: elétricas com conexões rápidas e simples, químicas com neurotransmissores mais elaboradas, mais elegantes. A transmissão do impulso passa por neurotransmissão liberada na fenda sináptica, quando química, e aí vai estimular receptores que possam ter respostas diferentes de acordo com o neurotransmissor que vai chegar nele. Um neurotransmissor de serotonina que chega num local que ele é excitatório, no receptor excitatório, ele vai gerar novos potenciais de disparo, abertura de canais, por exemplo, de íons positivos. Já em outros locais, ele pode ser inibitório, com abertura de canais de íons negativos, cloro, por exemplo, hiperpolarizando a célula. A reciclagem das vesículas ela é através de endocitose. Também podemos citar a reciclagem dos neurotransmissores a partir de suas enzimas ou transportadores para vesículas de botão sináptico. Outras formas de dividir o sistema nervoso, né? Sistema nervoso central e periférico, central, encéfalo e medula espinhal, periférico, nervos, glândulos e terminações nervosas. Critérios embriológicos, podemos citar prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo, segmentação a partir do sistema nervoso somático e visceral. Do neurodesenvolvimento, ele é um processo dinâmico com interações gene-ambiente, com formação de circuitos cerebrais. Sua origem do sistema nervoso é a partir da ectoderme e invaginação do tubo neural, que vai dar origem ao sistema nervoso central, coluna e encéfalo. A proliferação ele inicia após o fechamento do tubo neural, com a migração dos neurônios para as camadas mais distais e corticais, por conta de interconexões e direcionadores de BNDF e outros neuromoduladores. A sinaptogênese e mielinização são a formação de sinapses e a bainha de mielina que auxilia no isolamento de mensagem para que o disparo seja feito de forma saltatória, a partir de cada nódulo de Ranvier, como se fossem pequenas áreas que não têm mielina para que elas se disparem e saltem somente de cada área dessa após um potencial de ação deflagrado. Componentes mais específicos, o encéfalo pode passar pelos lóbulos cerebrais, frontal, parietal, temporal e occipital, sistema límbico, hipocampo, amígdala e hipotálamo, entre outros, diencéfalo, tálamo e hipotálamo.
Vamos passar pelos lóbulos, né? Quais são as funções, grosseiramente falando? Lóbulo frontal, função executiva, movimento, linguagem. Lóbulo temporal, memória, audição, processamento emocional. Lóbulo parietal, processamento sensorial, orientação espacial. Lóbulo occipital, processamento visual. Ínsula, processamento emocional e gustativo. Sistema límbico, né, em estruturas adicionais, né, hipocampo, amígdala e hipotálamo, vai ter funções de emoção, memória, comportamento. A teoria de papéis é o circuito neuronal para as emoções, vislumbrado por esse pesquisador, que em sua época trouxe uma verdadeira revolução por conta das características emocionais que todo o sistema consegue lidar e fixar para a parte de hipocampo, o nosso HD do corpo. Neurotransmissores e neuromoduladores. Os principais neurotransmissores: dopamina, noradrenalina, serotonina, acetilcolina, histamina, GABA e glutamato. Dopamina, nossa molécula do prazer, envolvida em diversas patologias psiquiátricas. Disparos de dopamina de área tegumentar para núcleo accumbens pode ser a base de um processo de criação de hábito de vício, uma vez que aquela substância ela gera um disparo tão intenso de dopamina que a pessoa ela vai restringindo o seu repertório de interesse para busca, uso e recuperação para novamente usar. Da mesma forma, a dopamina ela também foi a base da primeira teoria da esquizofrenia, em que delírios e alucinações eram secundários ao excesso de dopamina. Ainda ela é muito relevante, né? Ainda mais que os nossos remédios para esquizofrenia são são bloqueadores dopaminérgicos, né? Principalmente receptor D2, mas que somente o excesso de dopamina não explicaria a formação de sintomas negativos, sendo hoje a teoria mais aceita a teoria da saliência, em que a pessoa portadora de esquizofrenia tem disparos de dopamina fora de contexto, e esse disparo vai gerar percepções que não são reais, não são compartilhadas, gerando quase que um mundo paralelo para essa pessoa. E isso vai gerando, além de uma exaustão do sistema, a falta de dopamina em outras áreas relevantes, de uma forma grosseiramente falando. Então, na região, principalmente mesolímbica, tem excessivamente dopamina fazendo muito efeito, gerando delírio e alucinação, enquanto a via mesocortical vai ter com a falta de dopamina. E por isso que antipsicóticos de terceira geração, aspas aí, porque não é amplamente ainda reconhecido, mas são os antipsicóticos mais modernos, né? Eles não fazem efeito somente em dopamina diretamente, ele não bloqueia o receptor, ele faz agonismo parcial. E o que isso quer dizer? No local onde tem muita dopamina, ele faz um efeito mais lento. Então ele vai ligar o receptor, em vez de ter um efeito 100% como a dopamina original teria, ele vai ter um efeito de 30%. Agora, pensa num local onde não tem dopamina nenhuma e não tinha estímulo nenhum. E aí vai ter uma medicação que vai ligar lá e vai fazer um efeito de 30%. Isso é fantástico, que a gente consegue tentar diminuir um pouco os efeitos de sintomas negativos, que foram um grande desafio dos antipsicóticos de primeira geração, que melhorava o delírio, mas piorava muito os sintomas negativos. Enquanto os de segunda geração, em vez de trabalhar isso de agonismo parcial, trabalhava com outro receptor chamado 5-HT2A, que tentava impedir a liberação dessa dopamina sem correlação, né? Esses disparos sem um estímulo propriamente dito. Auxiliou na diminuição da evolução dos sintomas negativos? Com certeza, mas houve correção? Infelizmente não. A serotonina é o nosso neurotransmissor já muito consolidado para a parte de depressão, mas que também não contempla a explicação completa do processo depressivo, sendo um processo depressivo também ligado a processos inflamatórios, processos epigenéticos, vivenciais, mas a nossa base do nosso tratamento são as medicações serotoninérgicas, os inibidores de recaptação de serotonina. Qual que é a lógica? Está produzindo menos serotonina, eu vou inibir a recaptação da serotonina na fenda, que ela vai ficar na fenda por mais tempo, vai estimular o receptor por mais tempo e vai conseguir fazer um efeito mais fisiológico possível. Sem mais delongas, até para o nosso resumo não esticar demais, acetilcolina, principalmente para a questão de memória. Os nossos remédios voltados para Alzheimer, para a gente tentar diminuir a evolução, vai tentar trabalhar nesse neurotransmissor. Ele atua principalmente em região de hipocampo, nos receptores colinérgicos, né? Muscarínicos principalmente, que vai conseguir auxiliar na formação e fixação de memória. Além disso, a gente também tem que citar o GABA e glutamato, neurotransmissores
GABA, mais inibitório, glutamato, mais excitatório, fundamental para o entendimento das abstinências. O álcool, ele é GABA mimético. A partir do momento que a pessoa acostuma a beber álcool excessivamente, o que o organismo começa a fazer? A produzir mais glutamato para contrabalancear. A pessoa ela para de tomar o álcool de uma forma brusca, o que o glutamato vai fazer? Vai acelerar esse sistema excessivamente. E a pessoa começa a tremer, a suar, ter alucinações, delírios. E o que a gente vai ter que fazer? Arrumar algo que imite o GABA sem ser o álcool, né? Logicamente. A gente trabalha com os benzodiazepínicos para que a gente faça um desmame gradual e que o corpo consiga regular novamente a proporção entre GABA e glutamato. As funções gerais desses neurotransmissores, regulação de humor, de sono, de apetite, de cognição, de memória. Suas disfunções são associadas à depressão, esquizofrenia, Alzheimer, vícios. E vias do sistema, né, dopaminérgico vai ser recompensa, motivação, controle motor, a via noradrenérgica, vigilância, resposta ao estresse, regulação de humor também, serotoninérgica, humor, sono, apetite e dor. Ou seja, o sistema nervoso ele trabalha como se fosse uma grande balança, que a gente precisa de temperar a quantidade de neurotransmissores para o melhor funcionamento. Excesso ou falta de qualquer um deles vai prejudicar globalmente o nosso funcionamento. Até para não delongar demais, é um tema que ele é árido, vale a pena um estudo muito detalhado, mas não quero me delongar muito para o resumo não ficar extenso. Curtem, comentem, compartilhem, fico à disposição para ajudar nos estudos de vocês.